eis-me aqui. Trago meu coração como uma forma de retribuir. Simples oferta tão restrita de gratidão. Permita-me, permita-me, permita-me entronizar-te entre os querubins e te adorar, me quebrantar, dizer te amo, retribuir o teu amor. Permita-me, permita-me. Trago meu coração como uma forma de retribuir. Simples oferta tão restrita de gratidão. Permita-me, permita-me, permita-me entronizar-te entre os querubins e te adorar, me quebrantar, dizer te amo, retribuir o teu amor. Permita-me, permita-me entronizar-te entre os querubins e te adorar, me quebrantar, dizer te amo, retribuir o teu amor, retribuir teu amor, retribuir o teu amor. Permita-me, Bom sábado a todos. Eu quero compartilhar com todos os presentes uma mensagem tendo como base o texto do Salmo 127. E nós queremos aqui tirar algumas lições. E vou ler primeiramente o texto, Salmo 127. Eu estou lendo na versão Almeida, século 21, e é dito assim, Salmo 127, a partir do verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele o supre aos seus amados enquanto dormem. Verso 3. Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é a sua recompensa. 4. Com flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. 5. Bem-aventurado o homem que com eles enche a sua aljava. Quando enfrentarem os inimigos numa disputa, não serão envergonhados. Eis o texto aqui, que vamos estar trabalhando um pouquinho nesta manhã.
Antes de trabalharmos, quero aqui agradecer a família Fabrício, Ana, por estar me convidando. E pegar carona aqui as palavras do Vanderlei. Vanderlei comentou que essa igreja dela gerou filhos e filhas. Não haja dúvida, você citou aqui filhos e filhas. Você também citou na oração que por mais belo que seja essa estrutura, ela fica. Mas o mais bonito disso é de que não apenas, com todo respeito, não é apenas a igreja aqui de Madureira histórica, mas o Vanderlei tem formado uma história, viu? Não, dele tem criado histórias, mas não de coisas, não de estruturas, mas formada por pessoas. Dele veio 3 novas pessoinhas maravilhosas que hoje são grandes mulheres, que é a Aline, a Adriana e a Ana. Na sequência está certa, não é? Não? Então, Aline, Adriana e Ana. Viu? Então, delas vieram mais e mais famílias. E quando que isso vai parar? Só quando Jesus voltar, meu filho. A história não se faz com coisas, mas com pessoas. E quando o Vanderlei olha para trás e vê que a família está o quê? Se estendendo, aumentando. Com certeza é a maior recompensa que Deus tem lhe dado. Muito mais do que estruturas. E é disso que eu quero falar nesta manhã. Falar de como a família se estende. Quanto mais ela se estende, mais alegria traz. E hoje, nessa manhã, nós estaremos dedicando ao Senhor mais uma extensão desta família, que é a pequena Giovana, que logo se tornará uma grande Giovana para a honra e glória de Deus. Voltando aqui ao texto, Salmo 127, eu fico pensando a importância dos salmos. A Adriana aqui e a equipe cantaram sobre salmos. Não haja dúvidas que os salmos sempre foram cantados, principalmente na sua formação ali por Davi e os demais salmistas. Eram cantados no templo, eram cantados no seu dia a dia, eram cantados ali cuidando do rebanho nos seus afazeres, sempre elevando ao Senhor canções. Mas a pergunta é: quais são os principais, ou o principal propósito dos salmos? E não sei se vocês já observaram que os salmos, no todo, ele é dividido em 5 livros. Eu sempre me perguntei, por que o salmista, ao reunir tanto os salmos de Davi, quanto os salmos de Asaf, dos coraitas, de Moisés, de Salomão, por que dividiu em 5 livros? Bem, a melhor resposta é porque, na época de Davi, a Bíblia que ele utilizou era um pouco diferente da nossa. Que isso, pastor? Era sim. Por quê? Porque Davi viveu por volta de 900 a 1000 anos antes de Cristo. Então, qual era a Bíblia que ele utilizava? Não era que continha Isaías, porque Isaías viveu bem depois. Não era que continha Jeremias, porque Jeremias viveu bem depois. A Bíblia que ele tinha em mãos eram os 5 primeiros livros, incluindo também o livro de Jó, que por sua vez, por incrível que pareça, a base dos Salmos e Provérbios e Eclesiastes e Cantares, ou a base da literatura sapiencial ou de sabedoria, é Jó. É bem bacana isso. Mas quando eu fico pensando em Salmos, e fico pensando, por que 5 livros? É a maneira de retratar as ações de Deus no Pentateuco. Quais são os livros do Pentateuco? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Mas será que nesses 5 livros Deus se revela de diversas formas? Sim ou não? Sim. Logo em Gênesis, logo nos primeiros capítulos, de que forma Deus se apresenta? Como aquele que cria do nada, o Deus criador. Ainda em Gênesis, quando ele permite que Israel fique preso no Egito, logo ele também é revelado como Deus que liberta Israel. Olha que interessante, Deus criador, Deus libertador. E durante a caminhada no deserto, provendo o maná, provendo a sombra, provendo o sol, ou melhor, calor à noite, nós vemos um Deus provedor. Então vejam, ações do Senhor em benefício de um povo, Israel. E vem agora os salmistas, ou o salmista, o que reuniu os demais salmos. Davi principalmente foi o que reuniu a maior quantidade de salmos. Depois foi acrescido, possivelmente na época de Esdras, alguns outros. Mas o fato é que a intenção foi lembrar das ações de Deus, de Gênesis a Deuteronômio. Mas não somente isso. Então o que vem a ser salmos? Canções, orações, respostas humanas às ações divinas. Essa é a melhor resposta que posso lhe dar. Respostas nossas, humanas, daquilo que Deus tem feito. A maneira pela qual Deus tem agido. E isso me dá motivo suficiente de elevar a Ele cânticos, orações.
Se o Pentateuco revela as ações de Deus, os Salmos revelam as respostas humanas dessas ações. Dentre essas ações está o Salmo 127. Ou dentro desses reconhecimentos. Porque aqui estamos reconhecendo, e para reconhecer que a pequena Giovana, ela não é fruto do nada. Ela não é fruto do acaso, ou de uma evolução, mas ela é fruto da obra direta das mãos de quem? De Deus. É uma maneira de afirmarmos isso para a família, para a igreja e para nós, um todo. E eu quero voltar aqui ao Salmo 127. A partir do verso 1, chama a minha atenção. Alguns podem, mas qual é a prova que temos de que esse salmo é de Salomão? Porque logo, porque está escrito lá, Salmo de Salomão? Não, não é por isso só não, filho. É porque, observe, porque no verso 2 é dito que Deus supre os seus amados. A palavra amados ali, ela já foi utilizada referindo-se ao próprio Salomão. Na época que Salomão nasceu, dentro daquela controvérsia ali de Davi e Batseba, que Davi então fez com que Batseba tivesse um filho, esse filho morreu, mas o Senhor o consolou e consolou Batseba lhe dando Salomão. E nesse momento, ali o texto de 2 Samuel 12, Samuel 25, ali, 12, 25, Deus se revela aquele que ama, aquele que cuida. E exatamente esse nome que Deus dá a Salomão através de Natã. Natã, o profeta, se aproxima de Davi e diz, olha, ele se chamará Gedidias, o amado de Deus. Tudo bem que Salomão não se chamou mais assim depois, mas foi o nome que o profeta lhe deu naquele momento, como o amado de Deus. E aqui se repete essa ideia do amado, os seus amados, subentendendo a ideia de que possivelmente foi Salomão o escritor desses salmos. Mas no verso 1 é dito assim, se o Senhor não edificar a casa. Aí mais um propósito, se foi de fato foi Salomão, pensemos, foi a Salomão que Davi deu ali a responsabilidade de construir tabernáculo ou templo para quem? Para Deus. Davi separou todo o material, tudo, mas quem edificou foi quem? Salomão. Mas olha que interessante o que Salomão diz agora. Ele coloca para si e diz, não, porque quem edifica, quem constrói não sou eu, mas quem? O Senhor. Dentre as obras que Israel pôde já construir, o templo, a glória do primeiro templo, pode-se assim dizer, foi a mais exuberante. Todo detalhe, grupos de famílias dos levitas ali, pessoas, artesãos, arquitetos, pode-se colocar assim também, engenheiros, cantores, músicos, para que a obra pudesse ter sido feita. E agora vem Salomão e diz, não, por mais que eu usei meu braço, mas o Senhor é quem edifica, é o Senhor que constrói, é o Senhor é quem opera. Isso é bonito porque subtende a ideia de dependência de Deus. Por mais que coisas maravilhosas tenham provido dos nossos braços, não podemos deixar a ideia de achar o seguinte, que foi o nosso braço que conquistou, foi meu dinheiro que comprou, foi o meu recurso, a minha sabedoria, o meu intelecto que conquistou. Não, queridos, mas é o Senhor quem edifica. É também a maneira de Salomão criticar de maneira assim, sábia, o que diz lá em Gênesis. Lembram que depois da queda houve divisão de famílias, passou a ser gerada uma descendência de Caim e uma descendência de Sete. A descendência de Caim, o seu foco era aquilo que o seu braço podia conquistar. A primeira coisa que Caim fez foi edificar uma cidade, ele chamou de Enoque, nome de seu filho. E logo em seguida, o que faz menção lá em Gênesis 4, da descendência de Caim, são as suas conquistas humanas, aquilo que eles puderam construir com o seu braço. Porém, quando você compara a genealogia de Sete, você não vê construção alguma, mas você vê referências de toda aquela genealogia, de gerações e mais gerações, nome a nome, mas referindo-se a filhos e filhas. E Sete gerou a Enos e teve filhos e filhas, e Enos gerou, e assim vai até o período do dilúvio, até Noé. Então, qual é a diferença? A diferença é que o povo de Deus entende
Por mais que sejam belas as edificações humanas, elas ficam, elas acabam. Mas as pessoas não. Elas continuam. Principalmente as que estão vinculadas à fonte da vida, que é Cristo. Então o que Salomão quer dizer é o seguinte, filho: é que por mais que seja importante você buscar edificação humana, por mais que seja importante você construir a tua vida, a construção maior não vem do teu braço, mas vem dos recursos do Senhor, da confiança no Senhor, daquilo que Ele lhe dá, e não aquilo que você conquista por si mesmo. É para que você não seja egoísta, egocêntrico. É para que você confie no Senhor, seja altruísta. E é por isso que o salmista continua dizendo: se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Você pode se apropriar de todo aparato bélico que existe aí hoje na atualidade. Você pode se apropriar, quem sabe, de ferramentas que possam fazer com que sua família pareça o Big Brother. Câmeras espalhadas para todo canto. Filhão, não adianta. Se o Senhor não proteger, de nada vale. E aqui o salmista continua então cavando fundo na dependência, no reconhecimento da ação direta de Deus. E ele continua: é inútil levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele supre os seus amados enquanto dorme. Claro que ele não está defendendo a ociosidade, não é isso. Deus abençoou o trabalho. O trabalho não é maldição, é bênção. Porém, há alguns que trabalham de maneira exaustiva, visando apenas construções humanas, esquecendo das ações divinas. Então, no momento que eu viro as costas para as ações divinas, eu vou focar em quem? Eu vou seguir a ideia lá do filósofo passado, lá do século IV ou V, Protágoras, que ele diz: o homem é a medida de todas as coisas. Se eu não focar em Deus, eu vou achar que a fonte sou eu. Eu posso, eu construo, eu faço, eu sou. Deus deixou bem claro que o homem não é medida, ele é a medida. Tudo bem, todo o sistema que vivemos hoje coopera para esse pensamento. Mas Fabrício, Ana, por favor, ensinam a Giovana diferente. Mostra para ela que ela não é medida de todas as coisas, mas Deus é. A única maneira que você tem para fazer isso não é falando, é vivendo. Eu vejo isso hoje. Deus me concedeu a bênção de ter 2 meninas de uma vez só. Pá! Negócio doido, eu falei assim: meu Deus, fiquei tonto agora. Quando eu fiquei sabendo que era uma, fiquei feliz. Minha esposa liga para mim, estava no NASP lá fazendo um curso, e de repente, Igor, são 2. Eu fiquei mudo. Meu mundo parou. Eu fiquei: meu Deus, e agora? Meu irmão, não importa agora tem que estar com quem? Com o Senhor. É o Senhor que proveu, é o Senhor que proverá, é o Senhor que cuida. Acabou! Ou eu confio em mim, ou eu confio no Senhor. A pergunta é: em quem eu confio? Em quem você confia? No verso 3, o salmista agora vai mais profundo no negócio ainda. Ele diz assim, olha: os filhos são a herança do Senhor. Que desgrama é isso? É bem verdade que hoje os recursos financeiros têm, de certa forma, das famílias têm diminuído ou descentralizado, né? Não, antigamente você via castas dos mais ricos e mais pobres. Hoje, aqui no Brasil, está surgindo uma nova geração ali dos emergentes, que saem da região de mais pobres e vão para regiões de elitizados. São os emergentes. Mas o fato é a descentralização do poder. Hoje não se vê muito, mas quando se tinha, era mais visível essa diferença. Tinha mais essa noção de herança. Aquilo que eu deixo para o meu filho, ele vai cuidar, ou ele vai fazer com que multiplique, vai ser o sustento dele e de sua família. É aquilo que eu deixo de mais importante.
Então o que o salmista está falando, aquilo que eu deixo de mais importante, não é o ouro, não é a prata, não é a estrutura, não é a conta bancária, não é a poupança mais cheia, mas sim o quê? Tem sido? Essa é a pergunta. Tem sido? Ah, não, agora não. Porque eu tenho que ganhar dinheiro. Moleque, sai do lado lá. Fica quieto aí que o papai tem que trabalhar. Já falei para ficar calado? Ah, meu trabalho não. Tem que ganhar dinheiro. Como que o moleque vai crescer como? Ele vai entender que o mais importante é o quê? A Bíblia diz que não, meu filho. A Bíblia deixa bem claro, aquilo que o homem constrói fica. Quando Jesus voltar, acabou. Acabou. Talvez vai ficar uma placa ali, que nem aqueles antigos faraós, né? Você vai ali, talvez, eu nunca fui, mas tenho vontade de ir no Museu do Cairo. Quem sabe vai encontrar ali no Museu do Cairo a múmia de Tutmés II. De repente lá no cantinho, uma tábua, ou melhor, uma placa de metal, feita ali com um mecanismo que perfure o metal, escrito em alto relevo, assim: Tutmés II venceu rei tal, conquistou tal cidade, e fez isso, aconteceu, tal. E agora? Cadê ele? Suas conquistas. Se você quiser uma plaquinha dessa lá no teu mausoléu, eu faço questão de fazer uma para você. Não tem problema não. Mas é isso que você quer deixar para teu filho? Para tua filha? Para tua família? Eu não quero deixar isso para minha família. Fabrício, Silvana, não deixem isso para Giovana. Não permita isso. Se você for tentado a isso, questione até as suas tentações nisso. Não aceite. Mas o salmista diz ainda: e o fruto do ventre é a sua recompensa, ou a sua paga. Às vezes somos tentados em melhores propostas de trabalho, de recurso, para prover melhores benefícios para a nossa família. Quem sabe foi proposto a você ganhar ao ano 200 mil ou 150 mil? Não sei. Mas a pergunta é: qual é a melhor recompensa? Os 200 mil ao ano ou o seu filho, a sua filha? Você acompanhou o desenvolvimento dele? Verso 4, que é a parte para mim mais importante, das mais importantes, de mais difícil para toda a família. Onde ele diz: como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Olha que interessante, o salmista compara os filhos a flechas. Que isso? Que doideira é essa? Filho, flecha, flecha, filho, por que isso? Hoje não se usa flecha em guerras. Mas na época de Davi, de Salomão, não se usava a R15, não se usava a PT-380, não se usava 9mm, se usava o quê? Arco, flecha, espada, escudo, lança. Eram os artefatos bélicos da época. Mas imagina o guerreiro: fui chamado, recrutado para a batalha. Opa, meu nome apareceu lá no site. Não tinha isso, né? Mas vamos lá, mandaram o MSN para mim, o celular recebeu aí. Não tinha. Mas como que foi? Eu fui recrutado, alguém falou para mim, eu fui lá, me alistei, me apresentei diante do capitão, e o capitão me alistou o exército, agora eu sou um guerreiro, e eu vou ser flecheiro, vou trabalhar com a flecha. Capitão, onde eu posso comprar flecha? Qual shopping vende flecha aqui? Não tinha shopping. Não tinha. Não tinha. Ah, mas tinha Léo de Ferreiros. Sim, tinha os ferreiros. Mas só que nessa época, não eram os ferreiros que fabricavam as flechas.
Então não tinha um local que alguém fabricava flecha. Quem tinha que fabricar a flecha era o próprio guerreiro, flecheiro, o arqueiro. Faz lembrar até o povo, né? A nossa descendência aqui, ou melhor, o principal povo que esteve aqui quando foram invadidos aqui pelos portugueses. Fala tupi-guarani, né? Aqui, os tupis-guaranis, que usavam arco e flecha. E eles mesmos tinham que fazer o quê? Procurar a melhor madeira. Eu imagino assim, nossos índios, para poder a flecha atingir a meta, alcançar seu objetivo, ela não podia ter uma curva qualquer. Eu imagino ele pegando ali seus instrumentos de guerra ou de uso contínuo, ou da casa, o que for, para lapidar uma pedra lascada ou um pedaço de metal, para poder lapidar, formar flecha, com todo cuidado, medindo a espessura, largura, diâmetro dela, vendo se está tudo no plumo, e aí testando-a, porque ela não pode errar. Ela não pode o quê? Errar o alvo. Porque se ela erra o alvo, ela perdeu o propósito da sua criação. Numa guerra, numa batalha, ela tem que ser certeira. Se você mirou para um lado, ela tem que ir naquele lado. Mas e daí, pastor? E daí? É que você é que lapida o teu filho para vencer os inimigos desta vida. É você que lapida o seu filho para vencer as metas que são nos colocadas dia após dia, para vencer os obstáculos, que não são poucos. É você, pai, mãe. Se você não entender isso, a flecha que Deus lhe deu para você lapidar, ela vai fazer curva e não vai atingir metas alguma. Fabrício, Ana, Giovana é uma flecha, meu irmão. É a primeira das flechas. Deus já me deu duas, né? As duas primeiras. Cadê minha esposa? Que nem eu vi essa conversinha que eu falei, duas primeiras, que fica doida. Mas o fato é, Deus lhe chama para essa responsabilidade, lapidá-la. Muitos são os desafios. Mas se o Senhor é com vocês, lembre-se, é o Senhor que edifica. E a vitória já está em nome de Jesus. No verso 5 é dito assim: bem-aventurado o homem que enche com eles a sua aljava. Quando enfrentarem os inimigos uma disputa, não serão envergonhados. Não quer dizer que seja muitos, hoje não tem como ter muitos filhos, mas sim filhos bem preparados. Aqui fez menção também filhos na mocidade. É porque quando o filho já tiver certa idade, você vai estar com a idade muito mais avançada. E se você precisar de um auxílio, seja físico, monetário, o que for, com certeza o filho vai estar ali para lhe amparar, para lhe auxiliar. Quando você o preparou para as batalhas desta vida. Mas o mais interessante, Ana, Fabrício, é que uma vez essa flecha lançada ao alvo, à meta, quando é que ela volta? Uma vez atingido o inimigo, quando é que ela volta? Ela não volta. Então você prepara a Giovana para a vida, e não para ficar debaixo das asas, mas para continuar, e ensinar as flechas que virão dela a vencer as metas que são colocadas dia após dia. Assim acontece, queridos. A herança que nós temos não é o que o nosso braço conquista, mas aquilo que o Senhor nos dá. As flechas vitoriosas já são vitoriosas em nome de Jesus. Eu quero convidar aqui Fabrício, Ana, Giovana, aqui na frente. Nós vamos ter um louvor especial agora. Boneca.
Ó, quem não é pai ou mãe não sabe o que está perdendo, viu? Não tem como definir. É muito bom. Muda tudo quando você se permite mudar, né? Suas próprias mãos pintou a cor da sua pele, seus cabelos desenhou cada detalhe, um toque de amor. Suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os teus cabelos desenhou cada detalhe, um toque de amor. Feita aos olhos do Pai, igual a você não vi jamais. César, linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Você é uma obra-prima que me planejou. Suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os teus cabelos desenhou cada detalhe, um toque de amor. Nunca deixes de dizer que não é querida, e ao seu nascer já por você. Perfeita aos olhos do Pai, alguém igual a você não vi jamais. Princesa linda demais, perfeita aos olhos do Pai, alguém igual a você não vi jamais. Você
Nós vamos nesse momento fazer uma oração, agradecendo a Deus pela vida de Giovana e pedindo ao Senhor sabedoria a essa família. Então, será que ela vem? Vamos tentar, né? Você segura. Oremos. Grato somos, ó Pai, pela vida. A vida que é revelada de maneira especial na Giovana, Senhor. E lhe pedimos, ó Pai, que dia por dia, não somente nós, mas de maneira especial Fabrício e Ana, sejam gratos, ó Pai, a Ti, pela vida que o Senhor tem dado a eles na Giovana. Para que eles, ao olhar a Giovana a cada dia, possam ver o Teu caráter, a Tua pessoa, e como o Senhor tem mantido eles também. E para que eles possam ver neles o desejo de cuidar, de proteger, de prover, tal como há em escala muito maior no seu coração. Por isso, ó Pai, que amplie no coração de Ana, de Fabrício, Pai, Giovana, a dependência de Ti. Lhe pedimos, ó Pai, dos altos céus, sabedoria do Espírito Santo, para que Giovana não apenas cresça, ó Pai, neste mundo, mas cresça também para o mundo espiritual. Os dons e talentos e recursos que o Senhor possa prover a ela, possam ser utilizados para a Tua causa. São essas bênçãos, Pai, que lhe pedimos, Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Especial de emoção no coração, um sorriso vem trazer alegria em meu viver, milagre vejo em seus olhinhos a brilhar, tão perfeito é o amor de Deus. Não há
agradecer, Senhor, pois meu bebê nasceu e vou dedicá-lo a ti, vou ensiná-lo a te servir, e assim irei retribuir o presente que deste a mim. Quando o tempo se passar e um adulto se tornar, com carinho irá lembrar dos cuidados de Jesus. Te prometo que ao seu lado sempre estarei pra guiá-la bem juntinho de Deus. Não há palavras pra te agradecer, Senhor, pois meu bebê nasceu e vou dedicá-lo a ti, vou ensiná-lo a te servir, e assim irei retribuir o presente que deste a mim, o presente que deste a mim. Amém. É o melhor presente que Deus pode nos dar, queridos, é uma criança. Quem não tem, não pode nem falar, porque não sabe da experiência. Eu achava, não, mas depois quando você vê que Deus fez com que viesse de você, e sorri, e hoje minhas filhas ficam puxando meu cabelo e puxando a minha orelha. Elas têm 6 meses, e é muito gostoso. Acho que vale a pena muitas vezes deixar de ganhar dinheiro para ter minha filha. Sabe por quê? Porque por mais que eu tenha muito dinheiro, compre muitas coisas, nada substitui a felicidade do meu filho e da minha filha. Eu fico pensando, reportando ainda mais quando das maiores construções da humanidade foi a Torre de Babel. E quando você vê alguns mitos fazendo referência a Babel e definindo, você vê, caramba, por mais que fora construído há milhares de anos, milênios antes de Cristo, Nimrod, que foi o principal construtor, ele bateu no peito, e alguns mitos dizem isso, que ele se achava até imortal, mas ele passou. A Torre de Babel acabou. Nem Babilônia pôde reconstruir. Às vezes nós gastamos tanta coisa, gastamos tanto tempo com coisas que no final acabam. E aquilo que permanece não valorizamos. Então valorize, viu? Eu quero convidar aqui os familiares, os avós, os tios. Eu quero fazer mais uma oração. Toda essa extensão da família. Aqui as raízes presentes. Alfredo, Marilda. Aqui Vanderlei.
Isaura, sua vozinha também, cadê? Tá ali. Vetúria, os tios, os primos. O Henrique já está aqui. Wagner, por favor, Figueira. Minha esposa, Cristiane, nossas filhinhas. Por favor. Os tios, primos. Fabinho, vem cá. É rápido. Te peguei na boa, meu irmão. Quando eu olho aqui de baixo, eu vejo onde começou em duas famílias: Alfredo, Marilda, Vanderlei e Isaura, e se estendeu. Tem riqueza maior do que essa, meu irmão? Tem valor maior do que esse? Tudo bem, você liga a televisão, vê cada barbaridade que são feitas com os filhos, mas tem que olhar para o que Deus diz. E é isso aqui, a riqueza. Você vê a família cada vez mais se estendendo e crescendo. Vamos fazer mais uma prece, mais uma oração? Eu quero até, possível for, finalizar o culto aqui, vocês me permitem? Ok? Eu quero convidar a igreja para ficar em pé, para que possamos fazer a oração final, agradecendo ao Senhor pela bênção maior que Ele nos deu, que é a família. Opa, bem lembrado. Eu quero convidar aqui a professora do hall. Cadê ela? Está aqui. Muito bem. O nome da senhora? Ana. Mana estará fazendo um momento aqui de lembrar desse momento aqui, que é o certificado, a lembrancinha, em nome da igreja, da família. Bom dia, igreja. Primeiramente dizer que Deus ouviu as minhas preces, que meu hallzinho houve uma formatura e estava vazio, e todo mundo sabe aqui, quem convive comigo, que eu estava muito triste, mas a Giovana chegou para alegria minha, né? Então agora eu vou passar para os pais da Giovana um certificado, tá? E a primeira Bíblia da Giovana, né? Que eu sei que tem certeza que muitas histórias ela já deve estar ouvindo, e também tem um passaportezinho que a Aninha depois vai ver aqui, passo a passo, na escola sabatina, que ela vai estar aqui com a gente, tá bom? Eu vou receber a Giovana só oficialmente, porque desde dezembro ela já está matriculada com a gente, e vou contar um segredo para a igreja. Ela já participa, tá bom? Com os pezinhos, bracinhos, olhinhos, ela já está dando a resposta, e eu prometo muito falar de Jesus para ela. Amém. Que Deus abençoe vocês. Amém. Vamos orar? Oremos. Somos gratos ao Pai pela família que o Senhor criou. Somos gratos porque vemos que a família, ela se estende. E se estende muito mais quando agregamos, ó Pai, a família, o Teu amor. O amor eterno, a Tua pessoa, a salvação. Aí nós vemos que nossa família não se estende apenas por 90 ou 100 anos, mas se estende e se estenderá para todo sempre. Aí poderemos, ó Pai, no céu, olhar e ver frutos, ó Pai, que o Senhor permitiu que cada um de nós tivéssemos. Não apenas almas ganhas por nossa interferência, mas frutos do nosso ventre, que o Senhor nos deu a responsabilidade de cuidar, de amar, de prover amor, como o Senhor faz a cada um de nós. Lhe pedimos uma bênção especial a cada família aqui nesta manhã, que o Senhor possa estar gerando em cada família a consciência de que não há recompensa maior, não há herança maior do que filhos, do que o cuidado dos filhos, que o Senhor nos deu essa responsabilidade. Que possamos, ó Pai, muitas vezes abrir mão de algumas coisas deste mundo, mas que não abramos mão de ver nosso filho crescer na Tua presença, Senhor. É o que te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom sábado a todos.
Irmãos, vamos sair cantando Permaneça em Mim. Venha, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser